A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Ma per me io mestiere è venire qua, non che ne ero, neanche non che ne paura, non che ne male, non che ne niente. Poi venire qua che non tem problema, mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del dente e il megaito che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo e loro così nati sovietici qua a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua della Odonto Top? Cavare tutti i denti che n'era e dopo metterli su che i nuovi, che non forma il sorriso. E aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era, qua non sentivo neanche male niente, tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un paio di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì del posto certo, principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amicizia che ho con loro anche. Quando è che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio che così con neanche. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E vale sto appena? Io devo dire, da mia P far di nuovo, perché con questa qua basta, né? A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Uma grande alegria, estamos juntos a partir de agora na edição de hoje da nossa Entrevista do Dia. É o telejornalismo local, sempre os assuntos do momento, o olhar da TV Serra para as questões que movimentam a nossa comunidade. A Entrevista do Dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Se você tem aquele mal-estar, aquele desconforto, aquela dor chata na hora das refeições, agende ainda hoje uma consulta com a equipe da Odonto Top. Você vai ter a qualidade da tua mastigação de volta. Então, a Odonto Top é especialista no assunto. 54 3698 1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. A gente segue aqui na programação da TV Serra, na medida do possível também, repercutindo o impacto das fortes chuvas em dois momentos. Lá no final do mês de abril, início do mês de maio e depois também mais um pico de chuva muito forte durante o último final de semana do Dia das Mães. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios hoje, com mais calma agora, porque ele também esteve trabalhando muito também nesse período, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes, é nosso convidado para o bate-papo. Comandante, obrigado por ter aceito o convite, bom recebê-lo aqui para fazermos uma avaliação, enfim, falarmos como foi esse período que foi um pouco conturbado para Farroupilha também, longe do que outros municípios viveram, mas nós tivemos também uma situação um pouco peculiar. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui novamente com os espectadores da TV Serra para poder explanar para todos aqui na nossa região como está a situação do nosso Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha em virtude dessas fortes chuvas que tivemos desde o final de abril, desde o dia 30, Isso. E agora que deu uma acalmada, né? Uma trégua, Exatamente. Com certeza. Bom, vamos dividir em dois momentos, né? Tivemos aquele primeiro momento, final de abril, início de maio, depois um repique no final de semana do Dia das Mães. De uma forma geral, comandante, como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Farroupilha? Tivemos muitas ocorrências. Que tipo de ocorrências também vocês estiveram prestando atendimento à população mediante os chamados? Aqui em Farroupilha não poderia ser diferente, em virtude das fortes chuvas, de números históricos em termos de volume de água, né? Então, em curto espaço de tempo, nós tivemos um aumento exponencial nas ocorrências atendidas. Tivemos um intervalo de 5 dias, 41 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar. As ocorrências, em sua maioria, elas foram em virtude de quedas de árvore, deslizamentos, questão de residências em áreas de relativo risco, mas não tivemos nada com maior gravidade
dos atendimentos que efetuamos aqui em Farroupilha. E o que eu digo, né, a nossa localização geográfica, apesar de termos sido acometidos por fortes chuvas, elas nos permite estar numa situação privilegiada em virtude de não ter ocorrido ocorrências de grande perda, e me refiro a perdas humanas. Né? Aqui em Farroupilha nós... Perdas materiais, sim, ok. Sim, tivemos, né? Claro. Nós vemos as estradas aqui na região, enfim, mas em termos de vidas, nós não tivemos nenhum óbito na região de Farroupilha. Sim. Então, o pico esteve concentrado, sobretudo, na queda de árvores, né? Sobretudo no interior, e também o deslizamento de frações, de partes do solo, as famosas barreiras. Praticamente foram os dois que mais consumiram o trabalho do Corpo de Bombeiros. Deslizamentos, e também as pessoas, como eu disse antes, que moram em algumas áreas de risco, sim, ficavam na dúvida, preocupadas, né? Exatamente, com medo de terem as suas casas atingidas por eventuais deslizamentos. Então nós éramos acionados em parceria com a prefeitura, íamos até local, fazíamos levantamento com o responsável técnico da prefeitura para ver ou não da necessidade de evacuação desses locais. Certo. E basicamente também, claro, foi muita chuva, alagamentos, talvez algum ponto localizado, mas um outro detalhe que geralmente vem junto com o temporal, o vendaval, não tivemos problema, né? Exatamente. Destelhamentos e tudo mais. Sim, destelhamentos, vendaval, nós não tivemos nenhuma ocorrência reportada por essa causa, e sim tão somente em virtude das chuvas. Claro. Ainda a gente pode dizer, comandante, de que algumas áreas oferecem, mesmo com o sol, com o tempo tendo melhorado, oferecem algum tipo de risco em função do solo estar muito encharcado? Nós temos que diferenciar a probabilidade da possibilidade, né? A possibilidade, ela sempre existe, né? Sempre possível haver um deslizamento. Agora a gente tem que analisar qual que é a probabilidade que possa ou não haver um deslizamento efetivamente. Então, das vistorias que nós fizemos junto com a prefeitura, nós descartamos a questão de risco iminente de deslizamentos, e as residências a quais nós nos reportamos, elas não apresentam risco iminente de serem acometidas por deslizamentos aqui no município. Certo. Eu sei que durante a terça-feira também uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve ali no bairro Nova Vicenza, onde uma casa ou mais, na verdade são 2 ou 3, tiveram problemas também, porque tem uma tubulação de água que passa embaixo, galerias, acabou rompendo tudo isso, inclusive uma casa teve parte do seu canto, ela ficou sem o contato com o próprio solo também. O Corpo de Bombeiros esteve lá, tem algum risco naquele local, comandante? Não, até nós fizemos um apoio à Secretaria de Obras do município, né, para ajudar a desobstruir a tubulação, para que pudesse fluir mais ali a parte pluvial, e as residências, elas não apresentam riscos. Né? Não apresentam riscos, certo. Bom, algo mais que o senhor gostaria de pontuar sobre Farroupilha, então, com os eventos climáticos em 2 doses, em 2 tempos aqui, primeiro tempo lá no início do mês, depois segundo tempo no Dia das Mães? Como acabei de dizer, nós não tivemos assim ocorrências em termos de gravidade aqui na nossa região, né, que acometessem as vidas humanas. Agradecer a toda a nossa população, né, por todo o auxílio que deu, não só na questão de apoio da própria prefeitura, na questão da Secretaria de Obras, Assistência Social, mas da população como um todo, na arrecadação e recolhimento de donativos. Farroupilha está de parabéns, né? Está dando um show. Sem dúvida, né? Pela organização do município, né? Lógico que nós também, como Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos, também arrecadamos os donativos, mas a prefeitura soube administrar muito bem essa questão logística de arrecadação, né, o que otimizou bastante esse auxílio de toda a nossa população. Com certeza. E é importante, né, comandante, frisarmos mais uma vez, no momento de chuva, de fortes chuvas, de vento, de temporal, as pessoas precisam tomar alguns cuidados. O que o senhor listaria, colocaria para a população? Porque daqui a pouco as pessoas não estão nem aí, como tem pessoas que se preocupam bastante também. Mas o que é importante, que procedimentos a gente deve ter na hora de fortes chuvas, de temporais que viram mexe, a gente vai passar por isso, não adianta, né? Nós tivemos um evento em setembro do ano passado, né, onde também foi uma cheia histórica e repetiu após 8 meses, né? Então, muitas vezes
até por um mecanismo de defesa nosso, nós pensamos, não, isso nunca vai acontecer de novo, só acontece com os outros, né? Está cada vez mais frequente. Então eu diria que nesse episódio de agora, nós como um todo, os órgãos públicos, a população, nós ficamos vacinados, né, para esse tipo de evento. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que tivermos dados, alertas dos órgãos do Estado, né, reportando para que as pessoas evacuem, saiam das suas residências em virtude de aqueles locais poderem ser acometidos pelos eventos adversos, que as pessoas levem a sério e realmente evacuem os locais onde haja risco e reportem para alguns outros locais, casas de familiares ou até abrigos públicos, onde possam estar mais protegidas de eventuais riscos. Esse é o grande recado, né? Que as pessoas escutem, deem ouvidos, obedeçam às autoridades públicas. Né? Exatamente. Sim. A gente tem visto no estado, não aqui em Farroupilha, pelo menos não tenho visto aqui, pode ser que aconteça, mas no estado algumas pessoas sendo reticentes, não querendo deixar a sua casa com tantos riscos, inclusive reportagens, matérias veiculadas em rede nacional também por emissoras de televisão, e as pessoas, a água chegando, não vou sair, porque aqui nunca deu problema. Não dá para confiar sempre nisso, né? Não dá, porque nós vimos, como eu reportei anteriormente, que aconteceu em setembro do ano passado, e aconteceu ainda com mais intensidade agora. Então a gente tem que levar a sério, as pessoas têm que obedecerem quando houver alertas para que realmente, de forma preventiva, saiam dos locais onde estejam, para abrigos públicos, para locais onde serão informadas pelo poder público para que realmente tenham protegidas as suas vidas. E outro detalhe importante também no momento de temporal com vento, tem que cuidar muito com a parte elétrica, daqui a pouco caem fios, sempre considerar aquele fio, embora esteja no chão, que ele possa estar energizado, né? Porque não se sabe. Exatamente, nós mesmos, quando profissionais de segurança, quando atendemos ocorrências que têm fiação caída na via pública, nós sempre temos como se energizado estivesse, porque enquanto não tivermos o apoio da empresa concessionária de energia elétrica para realmente efetivar a desenergização ou o corte dessa energia, né, dessa fonte de energia elétrica, nós não podemos descartar que realmente esteja energizado e que, por consequência, possa ocasionar danos muito sérios às pessoas. Com certeza. Comandante, eu vi que o senhor trouxe também aqui um relatório, até eu acho que isso é em termos do estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Sul tem trabalhado muito. A gente sabe que são muitos municípios que estão em situação com muita dificuldade também. Esses números eles vão mudando constantemente, sendo atualizados, mas coloca para nós um panorama do que o Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio Grande do Sul tem de números no momento. Eu peguei então, só reportando, né? Hoje é 15 de maio, né? Nas 9 horas da manhã, na última atualização da Defesa Civil, então, em termos de estado, dos 497 municípios que nós temos, 446 foram atingidos, então... Quase todos. Praticamente todos, né? Nós temos, então, mais de 500 mil de pessoas desalojadas, né? Que estão... não necessariamente em abrigos públicos, mas estão desalojadas. Fora de suas casas. Exato. E pessoas que estão em abrigos públicos, conforme a Defesa Civil, nós temos 76 mil pessoas. Então, é uma população de Farroupilha. Exatamente, né? Eu estava pensando 3 mil pessoas a mais, né? Que nós temos praticamente a população, né? E de um estado que hoje nós temos em torno de 11 milhões e 500 mil habitantes, 2 milhões 100 mil pessoas, 2 milhões e 100 mil pessoas foram atingidas, né? Então, é realmente algo que nós nunca tínhamos vivenciado aqui no nosso estado, e isso demonstra a magnitude. Dá em torno de 20%, eu não sou muito bom em matemática, mas em torno de 20% da população. 2 milhões de pessoas, né? Para 11 milhões de habitantes, é praticamente isso, né? Em torno de 15% a 20% que foram atingidas. Né? De uma forma ou de outra. Então, exatamente, é algo nunca visto, né? E o atendimento dessas demandas precisou de apoio de praticamente todos os estados do nosso Brasil, né, que vieram apoiar. É a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, da história do estado. Sim, sem dúvida é a maior até hoje, né?
Com certeza. Comandante, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais então sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Farroupilha, no município de Farroupilha também. Quero colocar na pauta, o comandante esteve lá no início, que foi que mais impactou para nós, foi nos primeiros momentos da tragédia, ainda lá no final do mês de abril, aquela movimentação de terra ali na RS 122 em São Vendelino. O comandante esteve lá trabalhando, vamos falar um pouco sobre isso também, e depois vamos colocar na reta final mais informações. O frio está chegando, a gente busca aquecimento, a gente recorre aos aquecedores elétricos, é bom, é necessário, mas é importante termos cuidados também, porque daqui a pouco um leve descuido pode comprometer, podemos estar riscando um fósforo, como a gente diz, para promover, desencadear aí um incêndio pela frente. A gente volta em seguida. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui, se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos? E o Hard Rock Hotel Residência Vila do Gramado vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, I guess it goes like that. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, babe? We see a storm is closing in. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. Um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada,
uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A escala 12/36 é uma previsão legislativa para aquele trabalhador que trabalha no mínimo 220 horas mensais. Essa escala permite que, então, se trabalhe 12 horas e folgue-se 36 horas. Um detalhe, essa escala não prevê feriados, não prevê finais de semana, ou seja, você vai trabalhando conforme vai acabando o período de folga. A escala 12/36 é muito importante que, por mais que tenha previsão na CLT, a empresa procure também estabelecer ela junto ao acordo coletivo do sindicato. Ela tem que ter as efetivas folgas, não folgar as 36 horas, pode ser considerado até um dano nocivo à saúde do trabalhador, se acaso realmente ele ficar com alguma doença. Por isso, é importante o efetivo registro e também verificar especificadamente com a empresa se a atividade não é muito rigorosa e venha, nessas 12 horas de trabalho, causar mais danos do que efetivo comprometimento de trabalho. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia. Patrocínio Odontotop. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra, a nossa entrevista do dia. Hoje eu bato um papo com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes, é o nosso convidado, ainda com muito trabalho no Corpo de Bombeiros também, porque os eventos climáticos, em que pese aqui em Farroupilha a gente não tenha tido um impacto muito grande, mas ficaram transtornos, ficaram situações que aos poucos vão se trabalhando também. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odontotop, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103, Odontotop, o seu hospital do dente. Comandante, também falando, porque nós da população do lado de cá, como eu costumo dizer, a gente vê no momento de um comportamento, de um evento climático, seja ele de vendaval, de chuva, de temporal, qualquer espécie, nesse sentido, um trabalho muito forte entre o Corpo de Bombeiros Militar e a própria Defesa Civil nos municípios e no estado do Rio Grande do Sul. Como é que vocês, e no Brasil também, né? Como é que vocês acabam concatenando, também fazendo esse trabalho de forma conjunta? A Defesa Civil e a atividade do Corpo de Bombeiros, eles acabam se entrelaçando
né? E das 5 fases da Defesa Civil, o bombeiro ele atua mais na fase de resposta, que é o atendimento propriamente dito da ocorrência. Mas em virtude da grandeza desse evento adverso que nós tivemos, além da fase de resposta, que são o atendimento das ocorrências, nós também atuamos muito na questão de assistência de recuperação da cidade. Por exemplo, né, quando nós vamos apoiar a Secretaria de Obras em desobstruir uma tubulação. Outra situação que nós apoiamos bastante também na arrecadação, triagem e transportes de donativos, né? Então isso são fases que compõem a Defesa Civil como um todo, mas que o Corpo de Bombeiros, além da fase de resposta, também atua em outro viés das outras demandas que são atinentes à Defesa Civil. A Defesa Civil, com certamente. certeza. E ainda temos os bombeiros voluntários também? Nós temos no... E esses trabalham sob a orientação do Corpo de Bombeiros Militar. Em Farroupilha nós temos os bombeiros voluntários, que são os civis auxiliares de bombeiros, que eles atuam diretamente conosco. Então, quando temos um chamado no telefone 193, por exemplo, ou alguém vai no quartel solicitar um atendimento, esses civis eles deslocam juntamente com a guarnição na nossa viatura para nos apoiar no atendimento. Mas é sempre um trabalho supervisionado por um bombeiro militar. Exatamente, é um trabalho que nós supervisionamos. É de apoio, né? Sim, é apoio, mas conjuntamente através da nossa supervisão. E tem dado certo essa experiência aqui em Farroupilha? Tem dado muito certo, sem dúvida, né? Eles nos apoiaram bastante, inclusive na ocorrência que tivemos lá em São Vendelino. Sim. Tivemos o apoio dos civis auxiliares de bombeiros e que realmente para nós, como um reforço, né, da guarnição de serviço, acaba somando bastante na atuação. São muitos bombeiros civis de apoio aqui em Farroupilha? Aqui em Farroupilha nós temos 12 bombeiros civis que atuam diretamente conosco. Civis, isso. Certo. Bom, o senhor já entra na questão de São Vendelino também, aquele deslizamento de terra ali que ocorreu lá no final de abril, início do mês de maio. O senhor esteve lá trabalhando também por 2 ou 3 dias. Conta para nós um pouquinho de que foi, como é que foi que aconteceu lá, aquela experiência também, porque movimentou muita terra lá, né? Sim, até São Vendelino é um dos municípios que compõe a nossa área de abrangência aqui de Farroupilha, de atuação. E então nós deslocamos, foi no início do mês, eu acho que nos dias 2 a 5, 2 a 3 de maio, se não me engano, ficamos lá 48 horas, uma parte do efetivo aqui de Farroupilha, inclusive um civil auxiliar de bombeiro deslocou conosco, mais o apoio de 2 militares de Caxias do Sul. Então nessa ocorrência o nosso objetivo, quando deslocamos, era fazer as buscas de 2 corpos, exatamente, de pai e filho que estavam desaparecidos em virtude de um deslizamento que ocorreu na RS 122. No entanto, quando chegamos lá no quartel dos bombeiros voluntários de São Vendelino, a demanda por outros atendimentos de salvamento era muito grande, né? Então nós... Até porque o rio estava subindo muito. Muito, também, né? subiu Acho demais. Que é o Arroio Forromeco ali, né? Não? Eu não recordo o nome, né? Aí, exato, mas subiu de uma forma absurda. Também. Transbordou, né? Então, em virtude disso, as comunidades, as casas ribeirinhas demandaram muitos atendimentos. Então, ao invés de fazer no primeiro momento as buscas, nós até chegamos, uma guarnição dos bombeiros da FR, que nós chamamos, que é Força Resposta da região metropolitana, ela esteve na mesma noite do deslizamento, esteve na 122 para fazer as buscas, mas era uma área de iminente risco, e no dia seguinte, então, quando amanheceu, nós envidamos todos os esforços para fazer o salvamento das pessoas que estavam, das comunidades ribeirinhas, né? Então, em 36 horas, nós efetuamos o salvamento de 66 pessoas. 66 pessoas. Poxa. E aí, no primeiro dia de operação, conseguimos localizar um dos corpos no final da tarde. E no dia seguinte, paralelo às buscas, localizamos, então, na parte da manhã, localizamos o segundo corpo. Então, foi uma operação onde, além do resgate das 2 vítimas fatais, que foi em São Vendelino, nós tivemos o êxito de conseguir fazer o salvamento de 66 pessoas. 66 pessoas. 66. Me chama a atenção, é um número expressivo, né? É um número realmente muito grande, né? Porque foram 2 dias de operação e esses salvamentos eram pessoas que elas estavam numa situação de risco em virtude da questão geográfica de São Vendelino, né? Elas estavam nas encostas, o rio ele estava subindo o nível, mas o risco maior era realmente de eventuais deslizamentos. E elas não tinham como sair de casa, porque as estradas, na sua grande maioria, de chão batido, né?
E quando nós íamos, não conseguimos chegar com viaturas, tínhamos que deslocar caminhando até esses locais, né? Então eram locais mais distante, em torno de 5 quilômetros, até chegar à residência a partir da nossa base. Então nós tínhamos que ir a pé e voltar muitas vezes com pessoas que eram acamadas, já doentes, né? Pessoas idosas, trazer essas pessoas através de macas, né? A pé, para que então fosse conduzida a partir da nossa base, né? Sim. Realmente dificuldade no deslocamento dessas pessoas, os trechos muito íngremes, volta e meia nós não tínhamos como continuar caminhando pela estrada em virtude de deslizamentos que obstruíam, então tínhamos que ir por outros acessos, né, íngremes, mas deu tudo como nós esperávamos, né? Ali sim, né, comandante? É quase que um cenário de guerra, né? Literalmente é um cenário de guerra onde que nós temos que usar muitas vezes da nossa... O que nos resta é a habilidade e a força do bombeiro, tanto o voluntário como o militar, outras pessoas da comunidade também auxiliando, desde que não tivessem risco a elas. Era outro detalhe que nós nos detínhamos, né? Porque eram muitos voluntários, mas primeiro de tudo nós temos que primar para que a pessoa não se torne uma outra vítima, né? Certo. Então, com uma situação de análise da situação, análise de risco, nós empregávamos também as pessoas que eram voluntárias para auxiliar nessa atuação do Corpo de Bombeiros. Sim. Eu fico imaginando aqui num trabalho nosso, que bom que nós não tivemos aqui em Farroupilha, nós tivemos ali em São Vendelino, ocorreu em Bento Gonçalves, ocorreu lá em Caxias do Sul, no bairro Galópolis também, quando que há o deslizamento de terra e que ficam pessoas soterradas, né? A probabilidade de encontrar alguém com vida, ela é muito remota, ela existe. Mas o que eu queria entrar no assunto, comandante, o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque você só vai ver um amontoado de terra, daqui a pouco de material de construção que é da própria casa, de árvores. É difícil começar a trabalhar, né? É difícil porque, primeiramente, nós temos que fazer uma análise da cena em virtude do risco iminente de novos deslizamentos, né? Então, feita essa análise e de acordo com o entendimento que é possível nós atuarmos, em virtude da massa de terra que nós tivemos muito grande nos deslizamentos, então nós contávamos com o apoio, ora da concessionária do pedágio, CSG, que nos apoiou com máquinas em São Vendelino, que foi fundamental, ora com máquinas de outros municípios, né? E com a habilidade, com a técnica do bombeiro militar, nós então fizemos as buscas com o apoio de todo o recurso disponível, né? Certo. Bom, para a gente já encaminhando a nossa conversa, não quero deixar passar em branco também, aproveitando a sua presença aqui nos estúdios, comandante, estamos agora já entrando no inverno, não ainda no inverno no calendário, mas a temperatura começa a mudar, já baixa a temperatura, a gente já vive alguns dias diferentes também do ponto de vista climático e as pessoas acabam recorrendo muito ao uso de aquecedores, estufa, enfim, diversos meios para aquecer os ambientes. Tivemos na terça-feira um incêndio aqui na área central de Farroupilha, num apartamento, num prédio, ainda não se tem todas as informações sobre as reais causas, mas enfim, o que eu queria colocar? Quais são os cuidados básicos que a gente deve adotar em casa, daqui a pouco no local de trabalho também com estufas, aquecedores, a questão de quem vai dormir, por exemplo, com o lençol térmico, o uso do chamado fogão a lenha, meios para nos aquecer. Nós aprendemos ainda na escola, lá nas séries iniciais, né, que para que haja fogo nós precisamos de 3 elementos, né, que é o calor, o combustível e o oxigênio. Então, nós temos com o inverno alguns dispositivos que eles acabam aumentando o número de fontes de calor, né? O próprio nome diz, os aquecedores são um exemplo, né? Então, somado a isso, nós temos, por exemplo, o combustível, são cobertores, mantas, estofados, né? Que às vezes, muito próximo de fontes de calor, uma estufa, por exemplo, se a pessoa tem um descuidado, pode acontecer de que o calor gerado pelo aquecedor em contato, ou mesmo que não seja em contato direto, mas estando próximo de um combustível, que é um cobertor, por exemplo, ou uma manta na sala, no sofá, isso em determinado tempo aquece demais e se começa um princípio de incêndio, né? Então, e depois que começou o incêndio aí para apagar é muito difícil, né? É difícil porque a gente tem cada vez mais combustíveis dentro da nossa residência. Quando eu digo combustíveis, eu digo materiais sintéticos, né? Plástico,
tecidos, né? Então isso faz com que, além de termos mais combustíveis, a propagação desses materiais é muito rápida, né? Então o apelo assim, que eu faço, o alerta, é para que na utilização de aquecedores elétricos, por exemplo, nós tenhamos um cuidado de não haver uma sobrecarga na rede elétrica, né, da residência, porque normalmente esses equipamentos eles são dotados de resistências elétricas e essas resistências... Consomem grande quantidade. Exato, por si só elas consomem grande quantidade de energia elétrica e tendo uma passagem maior de eletricidade na fiação acaba ocorrendo um aquecimento, não só no equipamento em si, mas na própria instalação elétrica, na própria fiação da residência. Então esse é um cuidado que deve se ter. Da mesma forma, evitar de se utilizar, de acordo com o tipo de instalação que se tem, muitos equipamentos elétricos ao mesmo tempo. Torneira elétrica, chuveiro elétrico, aquecedor elétrico, porque isso acaba ocasionando uma sobrecarga na fiação, no sistema. E com a sobrecarga há um aquecimento. E se o sistema lá de disjuntores, que muitas vezes ele é dimensionado, pode ocorrer de forma errada, né? Ou seja, aqueceu demais a rede elétrica e o disjuntor acaba não caindo. Isso ocasiona o quê? Um aquecimento e podemos ter, então, uma sobrecarga e, por consequência, um curto-circuito que venha a termos um princípio de incêndio. Então, nós temos que ter, além desse cuidado na ligação elétrica, na instalação, também outra situação, as lareiras ecológicas, né? Que é um recipiente de forma muito cinta, onde se coloca um líquido inflamável, o álcool muitas vezes, né? Ou o etanol, e aí com a chama do isqueiro, do fósforo, ele se tem a combustão, e o detalhe que eu acho extremamente perigoso é que as pessoas, quando vai se exaurindo a chama, né, por estar terminando aquele líquido inflamável, muitas vezes o operador ele pega em um recipiente que se tem e coloca de novo o líquido inflamável, já tendo aquele recipiente aquecido, né? E com fogo. E com fogo, muitas vezes. Então é um cuidado, porque podemos ter sim acidentes. Pode dar resultado numa explosão. Eu não digo uma explosão, né, mas uma ignição que passe daquele recipiente onde fica o líquido inflamável da lareira para aquele outro onde está sendo abastecido e a pessoa vir a se queimar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e o alerta que eu dou é para sempre procurar as instruções de uso e para ver se aquele equipamento que está sendo comercializado, ele tem ali um registro, tem uma autorização do Inmetro para que seja adquirido, né? Cuidados básicos, né? Aqui na Serra a gente tem muito a característica do fogão a lenha. Sim. Também tem que ter cuidado, né? O fogão a lenha, a lareira, né? Cuidado principalmente com a questão da tubulação, que às vezes se faz uma instalação de uma tubulação, de um cano propriamente dito, né? Para sair a fumaça. Isto, e esse cano ele fica próximo no forro, vamos dar um exemplo, que é combustível. Ou encostado na ou parede. Encostado na parede, né? Então temos que ter esse cuidado, porque para que nós tenhamos um princípio de incêndio não precisa que a chama, a labareda, ela encoste num combustível. É o calor, exatamente. É o superaquecimento de uma tubulação que através da irradiação se transmite para um outro combustível sólido que possa ocasionar um princípio de incêndio, né? Sempre bom ter muitos cuidados, né? Porque muitos cuidados. Senão daqui a pouco o problema pode ser muito sério. Sem dúvida, né? Então sempre um alerta, buscar, hoje em dia a gente tem muita fonte de informação, as melhores maneiras, né? E cuidado de utilização e também cuidado com as crianças, né? Sempre supervisionadas por um adulto, porque a gente sabe, né, a criança não tem maturidade e às vezes não consegue dimensionar uma situação de risco real. Então esses artefatos, ou melhor, esses dispositivos de aquecedores, lareiras, sempre próximos, temos que ter a supervisão do adulto para que não haja um risco maior das crianças. Com certeza. Comandante, quero lhe agradecer, obrigado pela presença aqui nos estúdios, também por estar conosco passando informações e sempre orientando a população, e parabéns pelo trabalho. Tomara que não tenhas muito trabalho pela frente com os eventos climáticos, né? Mas quando tem um corpo de bombeiros sempre dá uma resposta muito ágil, célere e também de segurança para a comunidade. Obrigado. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigado. Comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Farroupilha, o Tenente Rodrigo Moraes foi o nosso convidado no dia de hoje. A gente falou sobre a questão climática, os atendimentos, os chamados originados pelas chuvas, pelas fortes chuvas,
Depois falamos um pouco também sobre a questão do atendimento à ocorrência do deslizamento ali na região de São Vendelino e por último colocamos a respeito dos cuidados que a gente precisa ter em casa, no local de trabalho, quando faremos uso de aquecedores, de aparelhos, instrumentos que vão nos ajudar a aquecer o ambiente e até do próprio fogão a lenha. Tenham bastante cuidado para evitar tragédias. Ficamos por aqui, um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. Ma è meglio il mestiere è venire qua, non che ne ero, neanche non che ne paura, non che ne male, non che ne niente. Poi venire qua che non tem problema. Mi assino sotto. E noi andremo a parlare qua con Giovanni Gheno della linea Repubblica perché anche lui è venuto qua all'ospedale del Dente e il megaito che le ha piaciuto tanto. Come che sei arrivato qua all'ospedale del Dente? Colpa di altri mi ha informato che qual era il posto certo e loro così nati sovietici qua a fare il lavoro certo. Che sei venuto a fare qua dell'Odontotopia? Cavare tutti i denti che ne era e dopo metterli su che i nuovi che non forma il sorriso. E che aveva passato tanto male o qua hai begato in desto pulito? Era solo la paura che n'era. Qua non sentivo neanche male niente. Tutto normale. Allora se venuto entro qua e dopo sei andato fuori qua un par di giorni con il sorriso tutto a punto allora? Meglio così non cormia. Qua sì del posto certo. Principalmente parlare con un'altra persona che ti senti meglio. Bene, e amicizie che ho con loro anche. Quando che arrivo qua dentro, qua mi sono ben visto. Meglio che così do cornianca. Ma guarda, il meglio mestiere è venire qua dentro. Tanti mi domandano, là tal fulano, qual è il posto certo? E ha valito la pena? Io devo da mia P far di nuovo, perché con questa qua basta, né? Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466.
é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui? Se não é de deixar um mundo melhor do que nós recebemos. No Hard Rock Hotel, Residência Vila do Gramado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. It's on my mind, like this is all we're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. With half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. As the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now? We see a storm is closing in. Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Venha para Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fone 2628-2200. WhatsApp 549-9146-9446. Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações. Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira. Atenção! Você está interessado em dentes fixos sem enxerto? Eu tenho a solução. Entre em contato conosco e agende uma avaliação. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração.